A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa e convincente. Dentro da oratória, nós também temos a famosa eloquência. Para quem está familiarizado com a Bíblia, vai lembrar muito bem do momento quando Deus chamou Moisés. E Moisés disse para Deus: Deus, eu não sou eloquente para que vá e fale a Faraó. Mas o que é a eloquência? A eloquência é o dom natural da palavra. É quando você vê alguém que não estudou, não cursou nenhuma ciência comunicativa e este alguém fala de uma maneira tão linda, atrativa. Ou seja, quando ele abre a boca e começa a usar o dom da fala, as pessoas que estão ao seu redor param o que estão fazendo para ouvir ele falando. Isto é a eloquência. Grandes oradores. Fiz questão de destacar para vocês 4 grandes oradores que marcaram gerações. Eles marcaram a sua época e também marcaram a nossa época. E o primeiro grande orador que eu faço a questão de destacar e apresentar para vocês, ele era um judeu chamado Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós encontramos uma característica maravilhosa. O que eu destaco em Jesus era o seu poder de comunicar as verdades do Evangelho de maneira que atingia toda a sociedade. Jesus comunicava suas parábolas e os seus ensinamentos para pessoas ricas, pessoas pobres. Jesus comunicava suas verdades para ambos os sexos, coisas que na antiguidade não acontecia. Mas Jesus conseguia ensinar homens e mulheres e até mesmo as crianças, porque a linguagem que Jesus usava, a forma dele apresentar o seu discurso, era uma forma simples e convincente. Então o orador, ele precisa ter a simplicidade que Jesus tinha na hora de conduzir o seu discurso. Mas eu fiz questão de destacar outro grande orador. E o nome dele é Arão. Esse Arão é famoso na Bíblia Sagrada porque ele é o único homem de quem o próprio Deus disse que ele falava muito bem. Lembra na Bíblia que Moisés havia dito para Deus: eu não sou eloquente. Então Deus disse para Moisés: isso não é problema, Moisés, porque você tem um irmão chamado Arão que fala muito bem. Em Arão nós encontramos algo semelhante ao que Jesus tinha. Arão conseguia falar com Faraó, que era o rei, o monarca, o majestade do Egito, e esse mesmo Arão que falava com Faraó, que era o rei, ele tinha a mesma habilidade de conversar com o seu povo, os hebreus, que estavam sendo escravizados no Egito. Então ele era um orador tão bom, que ele era bom falando egípcio e também era bom falando o idioma de nascimento, o idioma do seu povo, dos hebreus. Então em Arão a gente aprende isso, conversar tanto com os intelectuais como conversar ou transmitir o discurso para os leigos. Mas não podemos esquecer do grande orador chamado Demóstenes. Esse Demóstenes, ele foi um grande orador grego. Apesar de ter muitas dificuldades e limitações, ele fez questão de declamar poesias e discursar na beira da praia.
E ele lutava para falar mais alto que o bramido do mar. Agindo assim, ele conseguiu se tornar um grande orador. Mas não podemos esquecer do grande orador romano chamado Cícero. Cícero marcou a sua época, se tornou um orador respeitado, reconhecido. E eu convido você a estudar um pouco mais acerca desses 4 grandes oradores. Eu sei que você vai aprender muito com eles, assim como você já está tendo pouco contato através do curso, para que você tenha vontade e desejo de conhecer mais profundamente Jesus Cristo como um grande orador, conhecer Arão, que além de ser um grande orador, era um líder religioso, ele era um sumo sacerdote. Você também vai pesquisar mais a fundo acerca de Demóstenes, não esquecendo do grande orador romano Cícero. Assim, você conhece 4 grandes oradores. Você pode ser um orador. Eu venho comunicar com você algo maravilhoso. Ninguém nasce orador. Por mais que você nasça inteligente, por mais que você venha de uma família superdotada, considerada como uma família de intelectuais, ninguém nasce um orador. Quando você assiste à televisão e você vê os grandes oradores apresentando os telejornais, apresentando os programas, você precisa entender uma coisa. Todos eles aprenderam e desenvolveram em si a arte da oratória. Eles não nasceram daquele jeito. Por isso que você não pode ficar limitado, preso às suas falhas, às suas fraquezas ou até mesmo deficiências. Tudo isso pode ser superado. E desde que você não seja mudo, você pode ser um grande orador. Eu não disse que você pode ser um orador. Eu disse que você pode ser um grande orador. O maior inimigo do orador. Eu faço questão de comunicar com você que nesta vida nada é fácil. Inimigos nós teremos em tudo aquilo que nós formos realizar. E na oratória você tem um grande inimigo. Mas qual é o maior ou o grande inimigo do orador? Será que o grande inimigo do orador é o seu porte físico? Será que o grande inimigo do orador é o ambiente onde ele foi criado, onde ele vive, ou o seu grau de escolaridade? Será que o grande inimigo do orador é o seu vocabulário falho ou fraco? Não. O maior inimigo de um orador, ele chama-se o medo. Você sabia que o medo de falar em público, ele é o segundo maior de todos os medos do ser humano? O primeiro maior medo que o ser humano tem é o de cometer erros. E o segundo grande medo é o medo de falar em público. Eu conheço homens que são valentes, homens que gritam dentro de casa, gritam no campo de futebol. Eu conheço mulheres que são boas de argumento, conversando com seus filhos como mães, como irmãs, como amigas. Mas quando chama essas pessoas e colocam-a diante de uma plateia, as reações do medo começam a florescer. Tremedeira, insegurança, o olhar cabisbaixo, sempre para baixo, suor nas mãos, nos pés, tudo isto mostra o medo. Agora, de onde vem esse medo de falar em público? Segundo alguns especialistas e profissionais,
Eles dizem que o medo nasce de algumas situações. Primeiro, da autocomparação negativa. Quando você começa a olhar para o auditório e olhar para o seu perfil e fazer o julgo ou o juízo precipitado. Também você pode usar a comparação negativa quando você se compara com outro orador. Por exemplo, você se compara com um orador muito famoso, muito preparado. Então, quando você começa a se comparar com ele, você vai vendo o quanto ele é superior a você dentro da sua autocomparação, o medo começa a florescer. E o medo tem origem no diálogo entre os dois lados do cérebro. Por exemplo, quando você está diante de uma plateia, diante de uma igreja, e de repente você começa a dialogar o lado direito do cérebro com o lado esquerdo. Geralmente o lado esquerdo é o que apresenta as propostas do pessimismo, enquanto o lado direito apresenta o otimismo. O lado esquerdo mostra a dúvida e o lado direito mostra a fé. Então o lado esquerdo do cérebro diz: o seu discurso hoje vai ser um fracasso. Quando o lado direito acredita, de fato, o medo começa a sobressair e ser alimentado. De repente, o lado esquerdo diz: essa plateia não está com vontade de te ouvir. Se o lado direito acredita, o medo é fortalecido. Agora, quando o lado direito rebate as ideias do lado esquerdo, e o lado direito diz: eu estou pronto para falar, eu me preparei para isso, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu estou firme, seguro no meu propósito. Logicamente que você vai estar preparado para apresentar bem o seu discurso. Então, para você vencer um medo de falar em público, primeiro você tem que acreditar no seu potencial, acreditar em você. Segundo, você precisa estudar, porque lógico que se você não estudou o discurso e não se preparou, o medo é mais que evidente e é muito mais que esperado. O medo se torna natural, com muita força, dominando o orador que não se preparou. Então, primeiramente, você faz isso. Mas lembrando que junto com o medo, ainda existe uma outra reação que também ajuda mais ainda a fortalecer o medo. E o que é? É o nervosismo. O sistema nervoso que está atrelado a todos os movimentos do corpo, a todas as atitudes do corpo. Quando o medo vem à tona, o sistema nervoso é todo agitado. E quando o sistema nervoso é agitado, ele se manifesta com reações físicas. Alguns secam a garganta, dá uma sede terrível, uma vontade incontrolável de beber água. Você também pode ter vontades de ir ao banheiro. Tudo isso está atrelado ao nervosismo. E o que você vai fazer então? Quando perceber que o nervosismo veio, a primeira coisa que você vai fazer é isso: sentar. Ou, aliás, talvez você já esteja até mesmo sentado. Então você relaxa o corpo. Relaxando o corpo, mantenha a cabeça alinhada na linha do horizonte. A cabeça estando na linha do horizonte, você inspira profundamente assim, ó. Você vai inspirar e vai expirar novamente. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Faça isso com cautela até que você perceba que o seu corpo já está mais tranquilo, o sistema nervoso já não está tão agitado. Os veículos da comunicação. Na apostila que você adquiriu,
Na página de número 7, você vai encontrar que a oratória, dentro desse curso da FATAV, um discurso é comparado a uma locomotiva. Uma locomotiva composta por 5 vagões. Vamos ler acerca disso. Compara-se o discurso como sendo uma locomotiva com 5 vagões. O vagão postura, o vagão emoção, o vagão gestos, o vagão vocabulário e o vagão voz. Você vai perceber que a oratória e o discurso sendo comparado a essa locomotiva com 5 vagões, você vai aprender a importância que cada vagão tem compondo essa grande locomotiva. O primeiro vagão da locomotiva que compõe o discurso é o vagão postura. A postura está relacionada à posição do corpo. Lembre-se que a sua postura, ela é observada durante todo momento pelo auditório, pela plateia. Você, como um pregador da palavra, quando você chega na igreja onde você vai pregar, a primeira coisa que as pessoas olham é a sua postura. A maneira como você anda, como você se assenta, como você se porta. A sua postura gera expectativas no auditório. Constantemente nós encontramos oradores, pregadores, com uma postura desajustada. Por exemplo, com os ombros caídos, cabeça baixa, andando de uma forma desajustada e desequilibrada, corpo torto, completamente desalinhado. Tudo isso acaba prejudicando o discurso desse pregador, gerando na plateia devaneios. O que é um devaneio? É quando a mente das pessoas sai do ambiente da reunião. Por exemplo, enquanto o orador está com o corpo torto, alguém está perguntando: por que será que ele está com o corpo torto? Isto é um devaneio. Ou então, alguém começa a imaginar: será que ele tem algum problema na coluna por manter o corpo assim o tempo inteiro? Isso é um devaneio. Mas eu quero passar para você um dos grandes segredos da postura. Preste bem atenção nisso. Você vai precisar, primeiramente, de uma parede. É muito fácil você treinar a postura e aplicar este segredo. Vamos comigo? A princípio, você vai se sentir um robô andando, porque você vai estar com o corpo encostado na parede, todo reto, todo durinho, parecendo um robô. Mas com o passar do tempo, isso vai virar um hábito. E assim você vai corrigir a sua postura. Lembre-se que um orador com uma boa postura, ele vai gerar boas expectativas no auditório, na igreja e na plateia que vai estar ouvindo. Nós vamos daqui a pouco para o segundo vagão que compõe essa magnífica locomotiva chamada de discurso ou oratório. Vagão emoção. A emoção precisa estar equilibrada. Você não pode ser um orador mal-humorado, cara feia, completamente fechado, sem graça. Você não deve jamais ser aquele tipo de pregador que, ao sentar no púlpito da igreja,
não consegue esboçar nenhuma reação de satisfação. Porque no meio do culto, às vezes é cantada uma música, e no meio dessa música tem uma frase que é engraçada, que mexe com o humor da plateia. Você não pode ser aquele pregador que cerre o semblante, todo fechado, de maneira que as pessoas olhem para você e elas rejeitem você. Porque a sua emoção, ela demonstra que você é alguém mal-humorado. Logicamente que o humor, ele é oscilante. Semelhante a uma montanha-russa. Tem dias que o orador acorda assim, rindo à toa. Mas tem dias que para rir, meu Deus, nem se pagar você consegue esboçar um sorriso convincente. Porque o nosso humor é oscilante. Então o que o orador tem que fazer para manter o seu humor e a emoção equilibrada? Ele precisa recorrer a exercícios. Por exemplo, na hora que o pregador for falar, que o orador for apresentar o discurso, ele precisa ter um semblante leve. Ele precisa ter a voz leve, agradável. E a emoção tem essa função de manter a voz leve, o semblante leve, de maneira que só das pessoas olharem para você, elas tenham alegria. Lembrando que a boa emoção, ela desarma a plateia. A plateia pode estar todo sério, sem expectativa de te ouvir. Basta você pegar o microfone ou se apresentar para a plateia com seu semblante leve. Talvez um riso sincero. Não precisa ser aquela gargalhada, como se você fosse um palhaço ou um apresentador de circo. Você precisa manter o seu interior divertido. Por exemplo, se você começa a rir por dentro, logicamente que o seu rosto, ele vai demonstrar que de dentro de você está emanando alguma alegria. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu vou falar agora muito sério. Boa noite, meus amigos. Bom dia, amigos. Boa tarde, amigos. Agora eu vou falar isso usando a técnica de manter o interior divertido. Boa noite, amigos. Boa tarde, amigos. Bom dia, amigos. Eu estou rindo por dentro. Automaticamente, a minha voz flui leve, meu semblante fica leve. Tudo isso faz parte da emoção. Recorra também a exercícios físicos. Isto vai ajudar você a ter o corpo relaxado e a emoção equilibrada. Lembrando que o orador mal-humorado jamais vai conseguir conquistar uma plateia. Você precisa manter a emoção bem equilibrada e o seu humor em alta. Quando ele estiver em baixa, faça de tudo para erguer esse humor através da emoção equilibrada. Vagão gestos. Os gestos, como todos nós sabemos, está relacionado com os movimentos do corpo. Já é de conhecimento de todos que existem dois tipos de comunicação. Primeiro, a comunicação verbal, esta que eu estou usando, estou verbalizando. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a comunicação gestual, que eu também estou utilizando. Perceba que enquanto eu estou falando com vocês, eu estou gesticulando. Estou movimentando as mãos, o meu rosto se movimenta. Os gestos têm uma importância fundamental na condução do discurso. Nós vamos à página de número 9. Você vai perceber algo fantástico. Talvez você nunca pensou desta forma. E quando eu li isto a primeira vez, eu fiquei maravilhado, porque eu nunca imaginei que os gestos
tinha toda esta importância e ele era de fato tão vantajoso, ou usando uma palavra melhor, como o gesto tinha uma função de primazia na condução do discurso. Vamos analisar. Na página 9, a partir do segundo parágrafo, você vai ver o que está escrito na apostila que você adquiriu. Existem dois tipos de comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Falei disso há poucos momentos. A comunicação não verbal é aquela que não se utiliza da voz para comunicar. Um estudo realizado pelos norte-americanos concluiu que os gestos carregam a maior porcentagem do potencial de um discurso. Agora analisa bem as porcentagens dos gestos dentro do potencial de convencimento de um discurso. As palavras são responsáveis por 7% da capacidade de convencimento em um discurso. Por mais que você tenha boas palavras, que o seu vocabulário seja amplo, por mais que você conheça os originais das palavras, saiba de fato o melhor momento de aplicar a palavra, por mais que você esteja familiarizado a isso, você vai perceber que as suas palavras ela tem o potencial de convencimento em 7%.